É, pessoal, temos muitas novidades de DC hoje. Olha, fazia tempo que não tinha tanta novidade boa da DC pra gente discutir aqui. Primeiro, tem novidades envolvendo os vazamentos do filme do Coringa. Inclusive envolvendo a polêmica questão do musical. Como que vai ser o musical do Coringa 2? Vai ser baseado em alguma coisa antiga? Vai ser alguma coisa nova? La La Land? Pois é, começou a surgir as primeiras informações sobre isso e a gente vai comentar aqui. A segunda coisa que a gente vai comentar aqui é sobre a questão do filme live action da Liga da Justiça, porque esse insider aqui chamado Jeff Snyder disse que o filme da Liga da Justiça pode ter como vilão o centro lá daquela HQ, Liga da Justiça, A Nova Fronteira, que também tem uma animação, e que, portanto, talvez o filme até seja baseado na própria HQ. E bem, vamos comentar bastante sobre isso, se é possível adaptar essa HQ num filme, se é loucura ou se vai ser apenas o vilão. E também tem esse rumor sobre uma possível lista de projetos secretos, que assim, ó, tá bom demais pra isso ser verdade. Simplesmente perfeito. Vamos comentar bastante essa lista. E também tem a questão da SnyderCon, que vai acontecer no final do mês de abril, e que o Snyder está divulgando bastante e comentando sobre o futuro do DCU a partir do James Gunn. E bem, é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, então vamos começar falando sobre Coringa 2 e os vazamentos recentes. Nos últimos dias, as filmagens do Coringa 2 estão acontecendo em Nova York e também em Nova Jersey. A gente teve imagens ali do Asilo Arkham pegando fogo, imagens da Arlequina subindo uma escada indo em direção ao Tribunal de Justiça de Gotham, mas nem todas essas gravações estão sendo feitas abertas ao público. Também tem coisa sendo filmada em estúdio. E é exatamente aqui que entra um dos vazamentos do filme. Porque nesse vídeo que está circulando, a gente consegue escutar que está tendo uma preparação, um ensaio de uma música. Então tudo leva a crer que isso daí é um ensaio envolvendo uma cena de música do Coringa 2. E a música que eles estão cantando se chama A Couple of Swells, que é uma música que vem de um filme dos Estados Unidos de 1948. E vejam só que coincidência, é uma música que se canta em dueto. Então o pessoal começou a fazer essa associação que talvez essa música, do jeito que ela aparece no filme Easter Parade, seja mais ou menos como que eles vão cantar as músicas no filme do Coringa 2. A música faz parte do desenvolvimento do personagem e da história. Eles usam a música para expressar um sentimento e ajudar na narrativa da história. Então, qual será que vai ser o estilo do Coringa? Estilo La La Land, West Side Story ou estilo Easter Parade? Como esse ensaio é de uma música do Easter Parade, tudo leva a crer que seja o estilo Easter Parade. Só que eu acho que não é só isso. Porque tem a questão de como que funciona a cabeça do Coringa. E como que funciona a cabeça da Arlequina. Se vocês olharem aqui para a música do Easter Parade, toda essa canção do jeito que eles estão cantando, poderia também acontecer de um jeito que os personagens estão alucinando. O Coringa está pensando que está acontecendo desse jeito, ou mesmo a Arlequina, mas que não necessariamente esteja acontecendo daquele jeito. Eu não sei se eu consegui passar a ideia do que eu quero dizer, mas a questão é que a música talvez seja algo que aconteça na cabeça dos personagens. E agora, com o vazamento dessa música, eu acho que dá para entender melhor. Eu não acho que os personagens vão cantar no meio da rua, sabe, sem nenhum contexto estilo La La Land. E sim com um contexto bem específico, como esse de uma peça de teatro, ou mesmo estando dentro da cabeça de um dos seus personagens, ou eles estarem passando por uma terapia dentro do Asilo Arkham, e essa terapia envolve alucinações que eles começam a ter. E considerando também que o outro filme de inspiração para o Coringa 2 é o New York, New York, na qual a música também está muito dentro do filme, mas os personagens cantam dentro de um contexto específico do filme. Então assim, ó, se você é aquela pessoa que estava com medo que fosse virar um La La Land, que o Coringa ia começar a cantar no meio de Gotham, enquanto dá rodopios, mais rodopios, e a Arlequina fica com uma bazuca atirando as pessoas, eu acho que você pode ficar um pouco mais tranquilo que isso não vai acontecer. Muito embora, na minha opinião, se isso acontecesse, ia ser bem maneiro mesmo. Também teve outra cena que vazou que a gente consegue ver dois personagens perto de uma grade, na qual parece ser uma grade que fica no meio da cidade de Gotham, e a gente vê dois personagens dançando, rodopiando.
Também vazaram no dia seguinte essas fotos aqui do Coringa caminhando, e ele tá com a roupa toda destruída, assim como a gente viu do outro vazamento. Cara, é muito curioso que o Coringa tá sempre com essa roupa aí, todo filme o Coringa tá com essa roupa. Ou a roupa tá 100% nova, ou ela já tá meio destruída. Talvez eles até usem o figurino do Coringa para exemplificar a etapa de desenvolvimento do personagem Coringa. E assim, uma outra coisa que eu percebi quando eu tava vendo o clipe do Easter Parade é que o protagonista tá com uma roupa toda estragada, o que até lembra um pouco a situação da roupa do Coringa das fotos que estão vazando. Então, eu não sei. Talvez eu esteja levando muito longe, mas talvez tenha uma relação aí. Até porque o pessoal tava ensaiando essa música mesmo. Mas bem, um ponto importante dessa foto é que também tem a grade do lado. E essa cena do Coringa caminhando seja algo que aconteça no dia seguinte. E olha, eu sei que muitas pessoas não estão empolgadas porque esse filme tem a palavra musical no meio. O próprio suspiro da palavra musical deixa muita gente arrepiada com medo que vai ser um Mamma Mia, alguma coisa assim. Mas eu continuo achando que as músicas vão aparecer em momentos muito específicos e vão contribuir muito bem para o contexto do filme. Bem, a gente também não pode esquecer que a Lady Gaga é uma cantora. E é um musical. Eu acho difícil ela não cantar em algum momento. Porque não podemos nos esquecer que no primeiro filme o Coringa dançou. E o Joaquin Phoenix sempre disse que ele entendia que esse Coringa, a dança estava meio que no DNA dele. E agora vem a Arlequina, que é interpretada pela Lady Gaga, que canta. E no meu entendimento, eles vão fazer esse balanço que a Arlequina, ao contrário do Coringa, ela canta ao invés de dançar. E quando eles ficam juntos, aí tem esse dueto perfeito, que um canta e outro dança. Eu consigo ver que é um pouquinho essa ideia que eles querem elaborar. É claro que a gente também não pode esquecer, né, que é o Coringa com a Arlequina. Casal perfeito que não é. Com certeza vai ter alguma dinâmica ali para mostrar exatamente essa relação perturbada entre os dois. E até por isso que a gente citou o New York, New York, que acontece algo semelhante. Mas enfim, eu tô empolgado, talvez outras pessoas não estejam empolgados. Por favor, comentem aqui o que vocês estão esperando do filme. E beleza, vamos agora para o próximo assunto, que é a questão do filme da Liga da Justiça, porque teve aqui um insider chamado Jeff Snyder, ou Snyder, não sei bem como se pronuncia, e ele disse que um dos projetos secretos que podem ser anunciados em breve em relação ao DCU é o filme da Liga da Justiça. E que esse filme teria o Andy Muschietti como diretor e que o vilão poderia ser o centro lá da HQ, né, Liga da Justiça, A Nova Fronteira. E daí, assim, nossa, calma, tem muita coisa para absorver aí. Com certeza nesse momento existe um filme da Liga da Justiça sendo planejado. Tem um filme da Liga da Justiça nos planos de 10 anos. É impossível não ter. Um filme da Liga da Justiça tem. Andy Muschietti ser o diretor do filme, eu acho bem possível de acontecer, mesmo que o filme do Flash flop. E sabe por quê? Porque a Warner gostou muito do filme do Flash. Mesmo que na pior das hipóteses o filme do Flash não vá bem, a Warner gostou do que o Andy Muschietti fez, da direção dele. Eu imagino que se ele quiser continuar fazendo filme de super-herói depois, ele vai ter carta branca para fazer o filme que ele quiser. Um Flash 2... ou o filme da Liga da Justiça. Eu imagino hoje que o filme da Liga da Justiça seja aquele filme que a Warner mais vai tomar cuidado, com passos muito cuidadosos, porque o filme da Liga da Justiça não pode ir mal. Vocês concordam comigo, né? Não pode acontecer mais um filme da Liga da Justiça que não faça uma bilheteria grande. E eu acho que o James Gunn concorda com isso, e o Zaslav especialmente. Especialmente o Zaslav. Por isso eu acredito que o Andy Muschietti seja um dos cotados, porque a Warner já confia plenamente nele. Mas bem, vamos comentar agora sobre a questão do filme ser inspirado na HQ Nova Fronteira e o vilão ser o Centro. Assim, o Centro, para quem não conhece, ele é o vilão principal dessa HQ. O Centro é meio que uma entidade que existe há muitos anos na Terra, e que eventualmente, durante a história da HQ, essa entidade decide se levantar da Terra para acabar com a humanidade. É basicamente isso. E a outra coisa importante é que essa entidade é uma ilha gigante. Com certeza não é o seu vilão convencional de HQ. Na HQ é uma parada bem louca que eles fizeram, mas que na HQ funciona pelo contexto que eles estão dando ali. Tem 300 páginas de HQ justificando todo o centro ali na história, e eu acho que funciona relativamente bem. A Nova Fronteira, na minha opinião, é a top 3, top 5 HQs da Liga da Justiça. Ela é muito boa. A animação também é muito boa. É uma HQ feita pelo gênio Darwyn Cooke,
que pra quem não sabe, o Darwin Cook foi quem escreveu o Batman Ego, que na minha opinião é a melhor HQ da história do Batman. E ele também fez essa aqui, pra vocês verem o quanto que ele era gênio. Mas a HQ da Nova Fronteira, ela tem uma particularidade, porque é uma HQ muito fincada no seu contexto político-social. É uma HQ pós-Segunda Guerra, que mostra o desdobramento dos Estados Unidos com super-heróis. E boa parte da história se passa nos anos 50. E que também teve todo o contexto da Guerra Fria. Tem muito a questão dos heróis se juntarem aos Estados Unidos, né, para combater as outras ameaças que tem. E a HQ também aborda os problemas que existiam naquela época dos Estados Unidos. Então assim, ó, não é uma HQ fácil de adaptar. Se eles querem adaptar a Nova Fronteira, eles não podem abrir mão dessa identidade que está muito intrínseca à HQ. Eu imagino que se eles querem adaptar isso, eles teriam que levar esses conceitos que tem na história original, né, para o século XXI, para os anos 20. Teria que ver qual que era a abordagem que fazia naquela HQ, levar para os dias atuais e colocar os heróis naquele contexto. E eu não consigo ver a adaptação de A Nova Fronteira que ignore isso, porque essa é a parada mais legal da história. Porque a história, embora tenha esse traço, né, muito Darwin Cook, ela é muito realista em vários momentos. Agora, o que eu acho que o Insider está querendo dizer é que o vilão da HQ, só o centro, seria o vilão do filme da Liga da Justiça. E aí, meus amigos, aí eu já não tenho tanto interesse, sabe? Eu acho o centro legal, mas eu não acho tudo isso, não. Principalmente se você só fazer o centro e não colocar o contexto da HQ original. Porque a chance de você transformar o centro numa ilha gigante que flutua e que a Liga da Justiça tem que derrotar é bem grande. Porque o contexto original era uma metáfora, daí agora vai ser tipo só uma ilha gigante que flutua, né? Agora sim, também tem uma outra coisa que essa sim é bem interessante, porque existe uma teoria criada por uma página brasileira chamada de Universo Decenalta, que junta todos os filmes que foram anunciados até o momento. E a conexão que eles fazem com esses filmes leva para uma possível aparição do centro num filme da Liga da Justiça. Então assim, ó, se no final se confirmar que o vilão do filme da Liga da Justiça vai ser o centro, é bem possível que eles usem o universo compartilhado para apoiar e reforçar o vilão centro. Porque como ele é uma entidade que está na Terra desde sempre, talvez outros projetos falem sobre isso. Como, por exemplo, o Monstro do Pântano. Como o Monstro do Pântano sente o verde, é possível que tenha aí uma relação com o centro. Ele é um vilão muito bom dentro do contexto da HQ, por tudo que ele representa, pela paranoia da Guerra Fria, a questão dos espiões, a questão da manipulação, porque o centro ele controla mentalmente algumas pessoas, e é o centro que meio que faz o papel dos espiões dentro dos Estados Unidos, inclusive pegando escritores e fazendo com que eles abordem histórias sobre o centro. E é isso que eu gosto do centro, essa conexão que ele tem com o contexto político-social que existia naquela época. E isso sem falar que o centro também funciona como um vilão de ficção científica. E como a história se passa nos anos 50, que foi quando começou o aumento do interesse do público por ficção científica, e o interesse popular por histórias envolvendo super-heróis acabou caindo, o centro também tem esse papel meio meta em relação ao interesse da ficção científica da época. Vejam como a história está muito bem costurada. Não é só uma história ali de super-herói que reúne a Liga da Justiça e eles vão enfrentar uma ilha flutuante no meio do nada. Não, ela tem várias leituras que você pode fazer e é esse o grande destaque da história. Agora, as outras coisas que tem na HQ A Nova Fronteira são coisas bem legais que eu acho que eles poderiam levar no contexto do filme. Principalmente na questão da narrativa da história, porque a gente vai passando por vários personagens que são basicamente os membros da Liga da Justiça. A gente vê a origem do Caçador de Marte, a gente vê a origem do Lanterna Verde. Outros heróis que já estão estabelecidos, mas que estão isolados, como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash. E a ameaça maior que acaba invadindo os Estados Unidos faz com que eles se tornem a Liga da Justiça. Tem algumas cenas memoráveis na Nova Fronteira e simplesmente icônicas demais que eu gostaria de ver num cinema. O Caçador de Marte virando perna longa enquanto assiste televisão, ele vai aprendendo sobre a cultura dos Estados Unidos da época. Pô, aquilo dali é demais. Esse tipo de coisa eu gostaria muito de ver, mas olhando de forma isolada. Gabriel, se eles tentassem adaptar tudo, o contexto político, o vilão, os heróis, as interações... Olha, de novo, eu acho bem difícil de adaptar essa HQ. Adoraria ver eles tentarem, porque se eles acertam, é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos, indubitavelmente.
Só que é muito difícil de você adaptar isso. Ainda mais se a história nos passados anos 50, se passar nos anos 2020. Porque o contexto da história original, se eu mal comparando, é tipo o Watchmen. Só que ao invés de ser ao longo de várias décadas dos Estados Unidos, é ao longo dos anos 40 e dos anos 50. Com um pouquinho menos de política, um pouquinho menos de sagacidade de Alan Moore. Mas tem um comentário político que eles querem fazer ali. Então, só, eu não sei quanto a vocês, mas eu fico muito contente em eles olharem para Nova Fronteira para se basearem um pouco a história. Mesmo que não seja 100% igual, mesmo que talvez seja só alguns pontos, ou mesmo que seja só o vilão. Porque é uma HQ histórica da DC, uma HQ super importante, mas que com certeza dá para fazer um baita filme da Liga da Justiça com essa história, eu não tenho dúvida, mas não tenho dúvida mesmo. É como o Reino da Manhã, é uma das melhores histórias da DC. Só que para fazer direito, eu acho que tem que fazer muito, muito bem. Eu espero realmente que o tratamento seja esse daí. E bem, agora vamos comentar esse rumor com a lista de projetos secretos que podem anunciar no DCU. E assim, isso é um rumor, muito, muito rumor, que vem de um print de uma conversa entre duas pessoas de insiders. Então assim, não leve muito a sério. Mas se for verdade, a gente vai ficar bem demais. Porque olha só, tem um projeto do Homem-Animal, projeto do Lobo, o Liga da Justiça Nova Fronteira, Pacificador temporada 2, Mr. Terrific, né, o Senhor Incrível, e Superman vs. Authority. Esses seriam os projetos que faltam para anunciar no primeiro capítulo do DCU. Eu queria muito que isso fosse verdade. Cara, assim, o Homem-Animal tem duas runs, que é a do Grant Morrison, que essa é a run histórica que todo mundo recomenda ler. Um dia a gente fala bastante aqui no canal, mas também tem a dos 952 do Jeff Lemire. Se fosse a do Grant Morrison, eu acho que poderia funcionar mais de uma forma Elseworld. Porque o comentário meta daquela história é muito, muito forte. Só que também fazer um filme do Homem-Animal Elseworld é uma parada meio louca, assim. Ninguém tem garantia nenhuma que iria dar dinheiro. Não sei se eles iriam se arriscar desse jeito. Mas que pra nós, pra quem gosta do quadrinho, eu acho que seria bem legal. E bem, Projeto do Lobo é o que a gente já tinha comentado, né, na questão do Jason Momoa, que assim, eu acho que seria bem legal. Na minha opinião, funcionaria melhor como série do que filme, porque o Lobo em formato de série, ele aceitando trabalhos e cada semana ele tá em algum lugar diferente, expandindo o lore do DCU, principalmente no início, que pode ser muito importante, apresentando personagens cósmicos, poderia ser extremamente relevante, sem falar que seria Rated R do Lobo na HBO Max. Isso daqui seria demais, né? Convenhamos. Quem não quer uma série do Lobo tá louco. Bem, daí vem Liga da Justiça Nova Fronteira, que a gente já comentou, Pacificador temporada 2, que na minha opinião me parece impossível não ter, já que a primeira temporada fez tanto sucesso, é uma série que não exige tanto dinheiro, eu acho que seria uma escolha segura fazer a segunda temporada do Pacificador, então eu acho que vai ter. O que eu quero dizer é que faz muito sentido esse nome estar aqui. Um projeto do Mr. Terrific, embora não falem se é filme ou série, a questão é que o James Gunn já tá falando do Mr. Terrific há algum tempo. Desde que ele chegou na DC, ele posta foto, e daí recentemente postou uma foto do grupo The Terrifics, né, que é uma paródia do Quarteto Fantástico dentro da DC. Eu acho que ele vai com certeza aparecer em algum momento. E por fim, o meu projeto dos sonhos, Superman vs. Authority. Esse sim seria o meu projeto dos sonhos, tá louco? Esse daí é tipo Superman vs Elite, só que com o Authority, que meio que é o grupo que inspirou a Elite, né? Que por sua vez a história é baseada numa HQ da Action Comics, que também só aconteceu por causa da existência da Autoridade. Então vamos recapitular, seria mais ou menos assim, faz um filme de origem do Superman, faz um filme que apresenta a Autoridade, coloca eles ali dentro do universo DC, e eles acabam tendo um embate com o Superman, que é um embate bem moral e filosófico, né, de qual que é o limite de um super-herói. Assim, eu quero muito que essa história aconteça. Eu já falei aqui que de todas essas coisas que existem do Superman, seja live action, seja a animação e seja até mesmo uma HQ, o meu produto favorito do Superman é Superman vs Elite. Porque essa é a história que bate na tecla de que o Superman é muito chato porque ele é careta, porque ele é o escoteiro norte-americano. Essa história bate na cara dessa frase e mostra como fazer um Superman que pode ser moderno, pode ser popular e que tá totalmente dentro da sua base moral sem matar ninguém. Pra mim, assim, até entendo que tem outras histórias melhores, mas essa é a minha história favorita do Superman. Por tudo que representa, eu amo essa história e só o fato deles cogitarem fazer um filme, isso é muito empolgante e eu gostaria muito que isso acontecesse. Agora, existe alguma prova que essa lista é real?
Não, simplesmente não existe nenhuma prova que essa lista é real. É por isso que eu disse, é um rumor, super rumor, não leve em consideração. A questão da lista é apenas para sonhar. Sonhe, sonhe, porque se isso acontecer, estaremos no paraíso, ou muito perto dele, envolvendo DC, obviamente. Mas eu gosto muito dessa lista aqui, acho muito boa. E beleza, agora vamos para o próximo assunto, que é a questão do evento do Snyder. A SnyderCon, que vai acontecer no final do mês de abril. Nesse evento, que teve já os ingressos vendidos rapidamente, em menos de 10 minutos, o Snyder vai exibir os 3 filmes dele. O Homem de Aço, Batman vs Superman e o Snyder Cut. Cada dia do evento é um desses filmes. E para promover esse evento, ele está dando várias entrevistas em live para vários youtubers dos Estados Unidos. E nessas lives, o pessoal sempre pergunta sobre a questão do Snyderverse. E o que ele acha que pode acontecer. E numa dessas lives, o Snyder acabou respondendo que ele não tem nenhum controle de uma franquia de IP, por mais que ele gostaria de ter, mas que não é ele que decide nada, e que ele realmente está entusiasmado para ver o que o James Gunn vai fazer com o DCU. E enquanto ele falava isso, também teve muita promoção do filme Rebel Moon. E que agora o foco dele realmente é essa franquia que ele criou, o Rebel Moon, que é um dos grandes filmes que a Netflix vai lançar esse ano. A Netflix está divulgando como se fosse o seu grande filme de blockbuster no ano. E eu imagino que até durante o SnyderCon eles usem o espaço para divulgar o trailer do Rebel Moon. E assim, ó, sinceramente, eu achei toda essa ideia do SnyderCon muito inteligente por parte do Snyder. Toda a arrecadação que eles conseguiram, que se eu não me engano foi tipo $110 mil em 10 minutos, vai para uma associação de prevenção de suicídio. Então, só por isso o evento, na minha opinião, já se justificou perfeitamente. Segundo, porque é uma forma de pegar os filmes da DC, né, pegar uma atenção que todo mundo tem em cima dos filmes da DC, enquanto que você vai lá e fala um pouquinho do Rebel Moon, né, que é o filme que ele quer realmente promover no final do ano. Então, assim, ó, eu sempre disse aqui, o Snyder é o rei do marketing, e eu acho que, de novo, aí ele tá fazendo um marketing muito inteligente para promover o Rebel Moon do jeito que ele pode. Porque ele não deve ter $100 milhões para divulgar o filme dele. Ele deve ter alguns punhados de dólares, né, que a Netflix deve estar dando. E essa ideia do SnyderCon, na minha opinião, é uma ideia muito boa. Só que assim, ó, para poder exibir esses filmes, ele precisaria, claro, de uma autorização da Warner. E ele conseguiu essa autorização da Warner, provavelmente conversando diretamente com o James Gunn. Então eu vejo que a Warner também tem interesse na SnyderCon para justamente fazer essa transição de bastão do Snyder para os projetos de DC para o projeto do Rebel Moon. Até porque eu suspeito que por parte da Warner, quanto mais rápido o Snyder começar a fazer o Rebel Moon e o próprio Rebel Moon der sucesso, menos eles vão se incomodar com pedidos para ter Snyder Cut 2. Então eu vejo que esse evento é benéfico tanto para o Snyder quanto para a Warner/DC. O Snyder diz que está empolgado para o novo DCU do James Gunn. O James Gunn deixa o Snyder exibir os seus filmes do jeito que ele sempre quis no cinema, enquanto que ele promove o novo filme dele como marketing. E claro, no final do dia, o ponto principal disso em relação a DC é que fica muito distante que algum dia vá acontecer um Snyder Cut 2 ou alguma coisa assim. Mas assim, isso daqui, pelo menos pra mim, desde que o James Gunn chegou na DC, tava muito na cara que não iria acontecer. Eu gostaria que tivesse uma continuação do Snyder Cut pra mostrar o Darkseid. Claro, eu adoraria, eu gosto do Snyder Cut, sempre falei aqui e vou continuar defendendo, principalmente o final, que eu acho o final maravilhoso. Mas eu também sou realista, não vai acontecer. E assim, ó, pra dizer que eu acho que é impossível, eu diria que talvez daqui a uns 5, 6, 7 anos, em formato de animação. Aí eu acho que poderia acontecer. Ou talvez numa HQ também. Em uma dessas duas formas, eu acho que a história um dia vai ser contada. Em live action, eu acho muito difícil porque custaria $200 milhões. E eu acho que ela não estaria disposta a fazer isso num filme que não faz mais parte do universo principal. Mas numa animação, talvez bem no futuro, dando um orçamento limitado aí de 20 milhões, 10 milhões, aí eu acho que um dia pode acontecer. Mas bem mais pra frente. Porque é o que o Snyder falou, ele tá focado agora no Rebel Moon. E se o Rebel Moon faz o sucesso que a Netflix espera que faça, o Rebel Moon vira uma franquia gigante, porque eles já estão querendo fazer um videogame do Rebel Moon. Daí tem uma continuação do Rebel Moon. Isso daí o Snyder já fica envolvido por 4, 5, 6 anos. Só por fazer 2, 3 filmes a mais. Eu acho que é exatamente por isso que a Warner deu essa permissão para o Snyder exibir os seus filmes, para daí ele já passar a bola e começar a falar de Rebel Moon. Mas enfim, gente, isso daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC!
E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.